a gente vai começar a estudar hoje. Esse primeiro mês é um módulo de introdução. Cada uma das lições dos meses seguintes vão ser módulos de temas fundamentais dentro do estudo da consciência. A gente vai estudar a questão da programação existencial, a gente vai estudar uma técnica avançada chamada TENEPS, a gente vai estudar os degraus evolutivos, as escalas evolutivas, a gente vai estudar o conscienciograma, a gente vai estudar a duplologia, que é o processo de viver em dupla evolutiva, constituição de uma dupla evolutiva. A gente vai estudar o processo da bioenergia. Enfim, a gente tem 12 temas pela frente que a gente vai aprofundar ao longo desses 12 meses. Tá? Isso vai vir sempre com exercícios e experimentos práticos para a gente fazer durante a semana. Tá? O tema que a gente vai estudar hoje é o tema do curso intermissivo. O que é o curso intermissivo? Então, o curso intermissivo é um curso, um caminho, uma escola, uma aula. Tá? Você está fazendo como esse aqui, um curso intermissivo. Os temas que a gente quer apresentar nesse curso são temas tratados no curso intermissivo. E o que é intermissivo? É entre duas missões. O que é uma missão? Uma missão é uma vinda à manifestação no mundo material, num corpo físico, num soma, ou uma ressoma, ou uma reentrada no corpo físico. Tá? E o que você faz entre uma entrada e outra do corpo físico? O que você está fazendo entre uma encarnação e outra? Por que isso é importante? Porque se você participou de curso intermissivo, as ideias apresentadas nesse curso são ideias que você provavelmente já estudou. Então elas vão chegando para você com muita naturalidade. Você vai falando, mas é claro que é assim. Mas é evidente que isso é assim. E com o tempo, essas evidências vão se conformando ou se confirmando na nossa experiência. Então, o curso intermissivo é um período preparatório para a sua próxima encarnação. Como que isso acontece? Como que isso começou a acontecer? Claro que no período de evolução mais primário, a gente está muito inconsciente. A gente é levado de uma manifestação a outra pela lei de causalidade básica. O que você plantou, você vai colher, e isso vai gerando o que a gente chama de karma, ou o efeito consequência das suas próprias criações. Então você cria alguma coisa no mundo, aquela criação retorna a você como experiência. Basicamente, você faz alguém sofrer, você sofre aquilo na outra vida, até você entender, olha que coisa incrível, que as suas ações têm consequências. E aí você pode se tornar autoconsciente das suas ações. E em ficando autoconsciente das suas ações, você pode refletir antes de agir e ponderar. Será que isso é melhor, baseado nas minhas experiências anteriores? Será que eu vou repetir esse erro até quando? Então, é o que a gente vê aí com a maior parte das pessoas que estão encarnadas no planeta Terra nesse momento, que é simplesmente, numa vida você foi torturador, na outra você é torturado. Numa vida você matou alguém, na outra vida a pessoa te matou. Numa vida você vê, e esse negócio vai, e a gente está aí nessas guerras, né? Você vê os principais conflitos étnicos, civilizatórios do planeta têm origem há mais de 2.000 anos atrás. Está lá a turma lá dos cristãos, dos judeus, dos árabes, não sei o quê, brigando por um pedacinho de deserto.
com tanta terra no planeta aí para habitar, tem que ser aquele cantinho ali? Putz grila, hein? E é isso. E aí vai numa vida, encarna, vai na outra, vai, e é isso. Então, as noções aí de que a lei antiga, que é a lei do Hammurabi. Olho por olho, dente por dente, e aí termina todo mundo cego e banguelo. Tá? Então, esse processo é um processo antigo. Mesmo na tradição cristã, a grande boa nova é você parar, refletir e perdoar. Perdoar é o início do processo de você refletir sobre as suas ações. Essa é a grande novidade de Jesus Cristo. Possivelmente não é dele, é dos essênios, da turma toda. Já vem aí, o budismo já falava dessa questão do perdão, da natureza do desejo, que o desejo gera karma, tem que interromper o karma. Tudo isso é fruto dessa reflexão e dessas práticas contemplativas internas. A questão é que tem momentos em que você vai começar a, entre uma encarnação e outra, ir para os mundos intermediários. Todo mundo já ouviu falar disso, né? Você vai para onde? Para o seu grupo. Você vai para o paraíso, que as pessoas chamavam. Que paraíso é esse? Então, você vai lá para o paraíso muçulmano, vai lá para o paraíso cristão. Você lembra o que é o paraíso cristão lá do século XIX? Aquele negócio, todo mundo de branco, nas nuvens, sem fazer nada, tocando harpa, entendeu? E com aquela roupa branca assim, igual o hospital psiquiátrico do século XIX. Todo mundo andando de um lado para o outro, sei que. Isso é o paraíso? Claro que não. Paraíso tem a ver com você continuar crescendo e desenvolvendo a sua consciência. Só que a gente vai para onde a nossa consciência está energeticamente atraída. Se você, durante a vida, cultivou um monte de emoções de nível mais baixo, você vai se juntar à sua turma, que está no mesmo padrão vibratório. Tá? E vai parecer ótimo. Então, piadinha aí. Por favor, eu não quero ir para o céu. Por quê? Meus amigos todos estão no inferno. Estão lá, mandando churrasco, mandando cerveja, aqui. Esse negócio, ninguém vai para esse outro lugar. Vai fazer o quê? Tocar harpa? Tá? Não é isso que se trata. Embora isso revele uma verdade, que é a maior parte das consciências nesse planeta estão na baratrosfera. O que é a baratrosfera? São os mundos mais baixos dos planos intermediários. Báratro é inferno. Então, se você for ler a Divina Comédia do Dante, em que ele visita esses mundos intermediários, o maior capítulo do livro é sobre o inferno. Tá? E por quê? Porque se na vida manifesta as nossas condições tão infernais, nos mundos intermediários a galera não faz muita coisa diferente. Se você passa a sua vida cultivando vício, dependência química, dependência física, dependência psicológica, dependência disso, você vai continuar dependente depois do processo. O que pode te tirar dessa situação? A consciência. Então, sabendo disso, as escolas antigas, as escolas de mistérios, as escolas gregas, as escolas egípcias, as escolas mantinham seus centros de transmissão, ao ponto de, no budismo, o cara preparar a próxima encarnação dele. De certa forma, na tradição cristã, não deixa de ser isso. A Conscienciologia, em geral, tem uma posição antirreligiosa, mas às vezes deixa de examinar alguns pontos importantes presentes nas tradições em que isso já estão presentes. Isso ajuda as pessoas que estão no contexto dessas tradições a compreenderem. Se você for ver a história do diálogo de Jesus com João Batista, você vai ver que ele falava: eu sou Elias, e eu vim antes para poder completar aquilo que a gente falou que ia fazer lá na vida anterior.
Por isso que Jesus Cristo falou, eu tenho que entrar aqui no domingo de Ramos com o burrinho, porque estava escrito lá, eu estou aqui completando aquele negócio que eu falei que vinha fazer. Por isso que ele chega lá, vê o texto de Elias e fala, olha, o que está escrito aqui nesse texto é exatamente o que eu sou. Aí todo mundo, blasfêmia, como que você é o Elias que voltou para completar o negócio dentro da profecia? Estava todo mundo esperando o cara que... Entende? Como no budismo, quando reencarna lá um lama, os caras vão lá e dão um potinho dele para a criança e falam, ó, reconhece aqui que esse é o potinho, reconhece aqui que essas são suas coisas e prova para mim que você é essa consciência que a gente acha que você é. Então, isso não é nenhuma novidade, tá? O que é novidade é a gente estudar o fenômeno de uma forma não baseada na crença não verificada pela nossa própria consciência. Então, aqui é fundamental que a gente lembre do nosso ou dos nossos períodos intermissivos. O que eu fiz entre uma vida e outra? Eu me lembro de vários, tá? Alguns eu lembrei fazendo terapias de vidas passadas, em que eu acessava uma vida e eu descobri que eu não estava encarnado na relação com uma determinada pessoa que eu até encontrei nessa vida de novo. Eu estava no extrafísico ajudando. Então eu lembrei de uma vida, ou de um período consciencial, em que eu não estava sequer encarnado. Isso foram algumas lembranças. Então esse é um tema super sério e principalmente a gente lembrar o período intermissivo mais recente. Por quê? Porque foram as aulas mais avançadas que a gente assistiu. De onde que você veio, em que escolas você estudou e qual é o seu grupo evolutivo. Ou seja, quem são as pessoas com quem você combinou de vir cumprir a sua missão junto. Olha ao redor de você e vê se você encontrou essas pessoas, se você encontrou o seu grupo, ou se você ainda está procurando. Ou se você perdeu o bonde, como que faz para recuperar? Ok? Esse processo chama-se o estudo do curso intermissivo. Tá? Por quê? O que acontece de importante no curso intermissivo? O curso intermissivo pode ser de diversos níveis. Ele pode ser como dessas escolas antigas, ou pode ser um curso mais amplo, mais com cosmovisão, por exemplo, nos termos que a Conscienciologia propõe. A Conscienciologia está sendo implantada no planeta Terra, mas ela já existe em outros planetas que passaram por esse período de transição. Que transição? Da inconsciência para a consciência. Para a era em que está todo mundo consciente dos processos de reencarnação, de vida passada, de quem você fez, quem é o seu grupo, o que você está fazendo aqui, para onde que você está indo, qual o seu próximo desafio evolutivo, nessa escala de desenvolvimento que a gente perde o horizonte. Tá? E a gente está estudando, segundo os moldes da Conscienciologia, baseado nas consciências mais avançadas do planeta, que são chamados serenões. Serenões por conta da qualidade de serenidade. Porque eles emanam essa rigidez energética, essa conformação serena, estável, harmoniosa em todas as suas manifestações. E eles são os seres que completaram a escala evolutiva no planeta Terra, ou seja, sabem tudo que tem por aqui. E acabam se tornando, por conta disso, seres que passam a ter responsabilidades coletivas maiores, em larga escala, abrangentes, sobre os destinos evolutivos do planeta. Tá? Então, a partir dessas consciências que a gente marca a nossa escala evolutiva. E a gente tem que se perguntar diante. Depois a gente vai ter
um mês aí estudando serenologia. Diante dos serenões, como que eu estou? Tá? Então, somos todos pré-serenões. Então, no período intermissivo, a gente precisa entender o que estudei, o que eu planejei para essa vida, com quem. Tive que fazer algum ajuste energético mais sério? Meu corpo físico tem algumas alterações? Por exemplo, tomo remédio, faz efeito paradoxal. Parapsiquismo, está em que grau de desenvolvimento? Afeta o corpo físico? A paragenética está afetada? Não está? Quais as alterações? Você carrega um para-microchip? Você tem informações? Você tem um macrosoma, ou seja, um corpo maceteado para te ajudar a cumprir a sua missão? Por quê? Todos esses são temas importantes da sua preparação para a encarnação aqui. Tá? São temas mais avançados, mas a ideia desse curso é justamente trazer os temas mais avançados. Porque ficar estudando a mesma coisa que a gente estudou lá na escola da Grécia, ou lá na escola do Egito, ou lá na escola do Tibete, ou lá na escola da Índia, ou da China, há 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, 5000 anos, já deu. Vamos trazer a grande novidade, que é usar a metodologia científica, o pensamento lógico, para perscrutar esses temas, para atravessar essas questões de uma forma analítica mais séria, mais avançada. Ok? Então, está aqui, ó, planeta Terra. Perguntas fundamentais. Por que você encarnou onde você encarnou? Por que você encarnou com a família que você encarnou? Por que você encarnou com as qualidades genéticas que você encarnou? Por que você moldou ou foi moldado num corpo de uma determinada forma? Isso tudo foi conscientemente, foi um acordo seu com seu orientador evolutivo, que é uma figura-chave no período intermissivo, que é como se fosse o seu professor, que vai orientar e ajustar, programar, afinizar, blend, ou seja, misturar, mixar os scripts dos seus programas evolutivos. Entende? Porque se a gente entende que é a nossa consciência que determina em menor ou em maior grau esses temas, a gente tem que fazer essas perguntas. Então, por quê? Como é que é? A latitude, a longitude. Tem gente que veio de outro planeta e veio para cá, então por quê? Encarnou nesse planeta. Podia ter ido para outro planeta. Por que veio para a Terra nesse momento? Esse é um tema. Veio sozinho? Veio em equipe? Quem é a equipe? Porque se veio de outro planeta, não deve ter sido para passear, né? É bom mostrar serviço. Tá? Esse aqui é uma imagem, por exemplo, que mostra o filme feito aí, Nosso Lar. É um filme no contexto, já tem muitas décadas que esse livro foi psicografado, então as imagens, às vezes, são o que é possível. É bem importante entender que as imagens que a gente vai guardar do período intermissivo vão ser mais próximas do mundo material ou mais próximas dos planos mentais superiores, das formas mais puras, de acordo com o nosso nível de consciência. Se você acha que vai sair do corpo, vai encontrar ali a sua família, o seu grupo ali, e vai lá para a sua cidadezinha onde você nasceu, junto com seus ancestrais, e ficar ali no grupo karma, aí você vai ali para a escolinha que fica ali em cima da
do lugar onde você nasceu. E é isso que é relatado em muitos dos exemplos da literatura espírita. Você está numa comunex, uma comunidade extrafísica. E ela pode ser menos ou mais avançada. Nosso lar, descrito pela psicografia de Chico Xavier e André Luiz, descreve uma comunidade chamada Nosso Lar durante o período da Segunda Guerra Mundial, onde os cursos intermissivos começaram a ser implantados em larga escala. Ou seja, não eram só os iniciados que tinham acesso a essas informações começaram a ficar mais e mais disponíveis. É só você ver o impacto da literatura da década de 60 para cá. Todo mundo começou a entender que espiritualidade é diferente de religião. Que você pode ser religioso e toda semana cumprir seu ritual na missa, ou ir toda semana tomar passe no centro espírita, ou ir fazer o ritual do que for lá, né, puja para Ganesha, o que for, e não ter espiritualidade nenhuma. Aquilo não implicar em nenhuma transformação evolutiva, em nenhum desenvolvimento das suas linhas e potenciais inteligências, capacidades. Ok? E você pode ficar vidas e vidas repetindo essa bobagem. A ladainha. Está lá, está rezando igual rezava na Idade Média. O que mudou? Pleno século XXI, tem gente que não admite orar se não for em latim. Tem gente, e é isso, e por aí vai. Tá? Agora, essas mudanças de consciência que acontecem da Segunda Guerra Mundial para cá, implicam num avanço de espiritualidade, de informação e de consciência. A gente pode entender que o curso intermissivo é um dos grandes catalisadores do processo evolutivo da Segunda Guerra para cá. A gente está hoje na era da informação. E o que é o período intermissivo, se não um período de acesso às suas informações? Quais? Das suas vidas anteriores. Hoje você chega no Google, eu quero saber sobre a China. Bum! Você tem vídeo, documentário, aula, sei o quê. Eu quero saber sobre a Grécia Antiga. Tem vídeo, documentário, livro. Tá? Olha que mudança. Para você ter acesso a uma biblioteca antes da Segunda Guerra, era uma raridade. Tá? E é isso que a gente faz no período intermissivo. A gente acessa as informações das retrovidas. Por quê? Para a gente ter visão de conjunto, para planejar o que a gente vai fazer de forma mais otimizada. O que eu vou fazer, o que eu vou estudar, como é que vai ser, o que vai vir depois, o que vai ser o quê. Tá? E depois a gente vai estudar duas categorias com relação à aplicação do curso intermissivo. Uma é a técnica da Resex, que é a técnica da reciclagem, que é você vem aqui reciclar, tentar transformar uma série de traços, padrões, formas, defeitos que você não conseguiu trabalhar em outras vidas. E a outra questão é quando você vem com uma qualidade mais avançada, em que você faz aquilo que o Valdo chamou de inversão existencial. Ao invés de você deixar para o final da vida estudar as coisas importantes, ou seja, as pessoas depois que aposentam e vêm, faz curso, desenvolvimento, logo no início da sua encarnação,
você já prioriza esses assuntos. Por quê? Porque aí você pode se preparar para quando começar o período de execução, a gente vai falar mais sobre isso, ou seja, a vida é dividida em 2 períodos. Um período em que você está preparando o seu trabalho, período preparatório, e um período de execução. É um período em que você está estudando e planejando e um período que você vai colocar em prática. Tá? E isso fica muito mais claro no caso dos inversores existenciais, porque eles já vêm com essa prioridade marcada. E aí você vai ver a turma toda aí que fez as suas grandes composições aí antes de 20 anos de idade. A turma aí com os filósofos de menos de 30 anos de idade, os gênios, essa turma toda que já chegou mostrando a que veio desde muito cedo. Tá? Então, essas são 2 técnicas importantes. Então, voltando a essa imagem, tá a turma toda lá recebendo aula. E isso não é muito diferente de como, às vezes, a gente visita uma Comunex, uma comunidade extrafísica, para assistir aula ou para dar aula. A gente citou aqui que sociedades secretas, como Rosa Cruz, maçonaria, outras lojas secretas aí, elas têm a loja ou o templo, escola, lugar onde você vai estudar, fazer as iniciações, que tem uma dimensão exotérica. O que é exotérica? Exotérica é aquilo que é exterior, explícito, mostrado. Tá? Aquilo que você está vendo lá de fora. Mas tem uma dimensão esotérica, que é uma dimensão secreta, interior, que você tem que sair do corpo ou, junto com um amparador e aquela egrégora, receber as iniciações verdadeiras. Então, não importa se você fez isso, aquilo outro, é grau 33 lá da maçonaria. Se você não recebeu as iniciações nos seus veículos sutis, que são as informações transmitidas por essa sociedade, não estou nada, bobagem. E a maior parte das sociedades secretas hoje em dia, como a turma que entra não tem acesso ao processo multidimensional, mas banalizou o processo também, em vez de abrir e divulgar e ajudar as pessoas a compreender, eles querem tentar manter segredo, e mantendo segredo ninguém entende nada mesmo, o negócio se perdeu. Tá? Bobagem hoje a gente buscar a sociedade secreta. Se você tiver, e aí de novo, por conta de período intermissivo, por conta de retrovida, ter que ir lá fazer alguma recuperação de alguma informação, vai e faz. Mas é perda de tempo. Tá? Por quê? Porque a gente está na era da informação. O melhor é você desenvolver o seu próprio laboratório de pesquisa, ir lá, ter informação direta, conversar com as consciências. Isso não precisa mais ser dentro dessas firulas aí de escolas antigas. Tá? Isso é importante dizer, porque está todo mundo aí preso nessas coisas, achando que o barato é no Tibete, achando que o barato é os essênios, achando que o barato é o Egito Antigo. Gente, o barato é o Google. Esses dias eu vi um dado. O Google sabe mais da vida das pessoas e pode prever acontecimentos e comportamentos mais do que o Vaticano nunca conseguiu. Isso está mais próximo da onisciência do que qualquer outra manifestação nesse planeta. Então vamos parar de bobagem. Vamos estudar. E o que é o mais importante estudar? E isso é importante. Isso as sociedades secretas sempre disseram. A coisa mais importante que você tem que fazer é estudar você mesmo. Templo do oráculo de Delfos, Gnose Teauton, conhece-te a ti mesmo. Segunda coisa que você pode investigar é as obras
do processo da criação. Além de você, estuda o mundo, porque estudar o mundo é estudar você. Então, a gente está no ramo da tudologia, estuda tudo. A gente já não falou que o serenão é aquele que conhece tudo do planeta? Então estuda tudo. Tá? Agora, não é estudar e se perder. Não é estudar na perspectiva materialista e esquecer da consciência. É estudar tudo orientado pela sua consciência. É ser filos, amigo de Sofia. Quem é Sofia? Sofia é a prima irmã do Logos, é a sabedoria. O que é a sabedoria? Sabedoria é conhecimento? Não é. Sabedoria é informação? Não é. O que é sabedoria? É o saber prático do viver. É a arte de viver. Que os gregos orientavam e diziam que reunia o bom, o belo e o verdadeiro numa coisa só. Depois a epistemologia, que é o conhecimento, perdeu esse negócio. A hermenêutica, que é o estudo das interpretações, perdeu de vista a experiência do ser, da consciência no meio disso tudo. E sem a experiência da consciência, faz sentido. O que você vai estudar aí? Como é que você aperta a fechadura do microchip, do não sei o que, se você não está junto no processo? O que interessa, e esses os filósofos e pensadores originários sabiam, era perguntar pelo ser. É a ontologia. É a conscienciologia. Tá? Então não é novidade. A novidade é a abordagem científica. Às vezes você pode ir para o extrafísico e a experiência que você vai ter é de visitar uma biblioteca. Tem um lugar que eu andei indo aí há um tempo atrás, que era tipo uma estação de trem, assim. Um lugar tipo uma estação de trem, dessas coisas de... Essas estações de trem inglesas, assim, que tem aquele negócio, um monte de coisa. Vários hubs, várias ligações, assim, para vários lugares. E é bem interessante, assim. Aí tinha lá, tem informação, tem as coisas, para onde você vai, para onde você está indo. Então, esses mundos intermediários, eles têm suas portas, suas saídas, suas de entrada. Se você conhece, não, você vai direto. A consciência, se você tem alguma coisa que te leva, ou um amparador, ou você já foi no lugar, você pode ir lá sozinho. Falando de projeção astral, que é um tema que a gente vai estudar aí. Então, nessas holotecas, nessas bibliotecas que tem tudo, você pode ler e estudar os arquivos acássicos. Por quê? Porque a história que a gente conta desde que a gente popularizou a história não é a história do planeta. É a história do planeta baseada em arquivologia, de antropologia, disso, daquilo. Isso é ontem. A turma não sabe quem construiu pirâmide até hoje. A turma não sabe que negócio é esse das esfinges do Egito terem sofrido erosão por conta d'água. Porque se isso acontecer, os esfinges têm que ter pelo menos 9.000 anos, que foi quando aquele lugar inundou pela última vez. Então, a nossa história ainda é muito pequena, por isso que a gente precisa estudar a para-história, que é sair do corpo e ver o que aconteceu. Teve Atlântida? Está lá, em Platão. Se teve, e daí? Porque se você não teve lá, não perde tempo com isso. Não adianta ficar contando historinha que não te interessa. Interessa a sua encarnação hoje. Interessa o período intermissivo hoje. Então, o que é melhor lembrar? Da vida passada na China, no Tibete, lá na época de Confúcio, do Buda? Não. O bom é lembrar o que você estava fazendo antes de encarnar. Porque você está no melhor momento evolutivo da sua história.
Aproveita isso, entende? Para de firula. Então, um curso intermissivo tem uma biblioteca para você lembrar quem você foi, estudar, às vezes, os seus registros anteriores, ver se você deixou alguma coisa escrita, e você vai rever elementos, num curso um pouco mais avançado, da sua holobiografia. O que é a holobiografia? É tudo que você fez com todo mundo, não sei o quê, e o que você vai fazer, e como que você pode otimizar a sua encarnação para recuperar e ajudar e assistir e libertar o maior número de consciência da melhor forma possível. Não é isso? Pô, vou baixar lá de novo. Para quê? Com quem? Para ficar num mar de lágrimas, num mundo de expiação? Não. A grande transformação planetária é a gente sair do mundo hospital e chegar no mundo escola. Entender que a gente está aqui para aprender. Deixar de ser paciente e virar cuidador. Deixar de só ser assistido e passar a assistir. Não quer dizer que você não vai continuar precisando de apoio. O tempo todo você precisa. Só que o apoio de melhor qualidade vem quando você está cuidando das outras pessoas. Quando você está cumprindo a sua proexis. Quando você está, na linguagem aí meio New Age, quando você está no fluxo. O que é estar no fluxo? É estar fazendo o que você devia estar fazendo. E o que acontece quando você está fazendo o que devia estar fazendo? Dá um processo chamado euforim. Você fica com uma euforia intrafísica. Dá um bem-estar danado, as energias começam a se expandir, um monte de coisa começa a resolver, você entra no fluxo, as informações vão chegando, você vai lendo, aí você encontra a pessoa que tem que encontrar, e o negócio todo, e você vê, nossa, quanta sincronicidade. O Jung, quando define sincronicidade, ele define que a sincronicidade é a indicação do caminho da personalidade para o self, que é tornar-se quem você é. Está mais próximo do núcleo da sua consciência mais pura, onde você pode, de fato, saber que você está cumprindo o seu caminho, o seu projeto de vida, a sua programação existencial. E essas são imagens de um determinado nível. Elas podem ficar em um nível um pouco mais sofisticado, em que você pode estar vindo, por exemplo, de outra galáxia, de outro planeta, lidando com alinhamentos e informações muito mais sofisticados. E aí você não está só reencarnando aqui, mas você está, por exemplo, considerando o alinhamento planetário do momento que você vai nascer. Pode chegar de qualquer forma, E aí a programação é muito mais vasta. Você pode levar, às vezes, 1000 anos programando uma encarnação. E quanto mais competente você é, mais tempo você tem para planejar e programar. Você fica mais tempo sem ficar reencarnando direto. Ah, subiu, já voltou. Não tem muito o que fazer de planejamento do lado de lá, aí fica nesse negócio. Mais próximo da condição de bicho, mais inconsciente. Quanto mais competência evolutiva, mais tempo você leva para planejar. Cada um dos aspectos. E claro, tem que ter uma consciência capaz de considerar todos esses aspectos no planejamento. Não quer dizer que você vai chegar aqui e vai lembrar de tudo de uma vez, porque haja cérebro para fazer isso. Se você está planejando com o seu paracérebro, a dificuldade é quando você chega aqui, como é que você vinca de novo essas informações no seu cérebro
humano, com as condições, com o DNA, com as limitações. E aí a gente está num outro patamar, que é um patamar em que os vínculos energéticos sutis não é igual da biblioteca ali que você vai, aí tem uma biblioteca, igual essa biblioteca assim, inglesa do século XIX, aí você encontra ali os tomos, tá? Esse negócio, né? É bom para grande maioria das pessoas. Grande maioria das pessoas não sabe nem o que é uma biblioteca. Grande maioria das pessoas no planeta Terra não tem acesso à internet e nunca tiveram acesso a uma biblioteca. Há não muito tempo atrás, biblioteca era coisa para ser queimada. Aconteceu na Segunda Guerra Mundial com Hitler, aconteceu no Brasil com Getúlio Vargas, aconteceu na Biblioteca de Alexandria. Você vê a seriedade desse processo. Porque não interessa à baratrosfera a circulação de informação. Então a gente tem que se posicionar para manter a internet livre, para manter a informação livre, para manter o livre fluxo das informações. E esse é um processo de diversos patamares. Então, por exemplo, se você fez curso e veio de outro planeta, o seu curso intermissivo muitas vezes inclui um processo de ajuste, de adaptação. Tem que chegar aqui e trabalhar muito. Como é que vai ser esse corpo? Como é que vai ser essa adaptação genética e paragenética? E isso tem acontecido, porque a gente tem recebido influências cada vez maiores de consciências transplanetárias. Então a gente vê aí os pleiadianos com trabalhos aí relevantes de ativação de elementos do nosso DNA. A gente vê arturianos ligados nesse processo e a gente vê a turma aí de outras galáxias e outros sistemas estelares. E não é novidade, o Ramati está falando disso há muito tempo. Aqui na tradição, vai lá na Tijuca, tem lá um centro enorme lá do Ramati, falando dessas coisas. Não tem novidade. O que é a novidade? A novidade é que isso não é mais passado de uma forma religiosa. A novidade é a lógica, a verificação, a experimentação desse fenômeno. Não é para você acreditar em nada disso que eu estou falando. Se para você vai bem o processo de você ir encontrar lá a biblioteca, consultar suas coisas, lembrar que você foi, você precisa folhear a página de um paralivro para receber informação, tudo bem. Agora, se você pode entrar na Matrix, lá naquele filme, o cara pluga o negócio no teu cérebro e você aprende tudo imediatamente, melhor ainda. Tá? E isso, obviamente, é um processo energético. Se você pode acessar os seus paraengramas dessa vida, das vidas anteriores e do processo de paragenética ligado à evolução de todo o planeta, melhor ainda. E tem tecnologias para isso. Tecnologias e paratecnologias. E esse que é o tema mais sério dentro desse processo. Então, vê que é um tema, parece pequenininho, parece simplesinho, que é o que você faz entre uma vida e outra. E não tem nada a ver com ficar vestido de branco, tocando harpa numas nuvens assim, sem ter o que fazer, ao lado de Deus Pai, Criador. E aí, o que é o conjunto dessas informações? O conjunto dessas informações é toda a holomemória de todo o reino mineral, vegetal, animal, leis e princípios da natureza, organização atmosférica, geográfica, intraterrena, extraterrena, das comunidades extrafísicas, de todo o processo que envolve o planeta na relação com os outros planetas. E esse é a recuperação e o processo do serenão. Então, o que nos interessa? Tudo nos interessa.
a gente tem que começar a se especializar na tudologia. Tá no planeta Terra? Me interessa. Quero saber o que é. E aí pega os livros do Valdo. Valdo escreveu um livro chamado Homo Sapiens Reurbanizatus. Por quê? O Reurbanizatus não fez curso intermissivo. O Reurbanizatus, que é o reurbanizado, é o cara que acabou de chegar na urbe. O que é a urbe? A urbe é a cidade. Onde é que ele estava? O cara estava na caverna. O cara estava lá na Idade Média, lá, lutando não sei quem, não sei o que lá, e aí desencarnou e continuou na caverna. O cara estava na tribo. Então, é um problema danado. Essa turma, assim, New Age, os verdes aí, às vezes eles têm negócio, vamos viver igual na tribo. Sabe aquela musiquinha? Índio, que é apito, é isso. Vamos voltar a ser índio. E aí, o que os índios, boa parte dos índios aí, não todos, mas boa parte, acham que tudo que vem do homem branco é ruim. Entendeu? Olha o assédio que dá. Aí o cara fica antitecnológico, anti-novidade, anti-não sei o quê. Eu só quero saber da tradição. Conhecimento, para mim, tradicional. Não, sim, claro. Não é, mas você não é mais. Eles querem ser mais índios que os índios. E aí encontra apoio. Porque aqui no Brasil tem um bocado de índio aí nas comunidades extrafísicas. Olha o problema que dá. Por quê? Porque os índios querem continuar sendo índio. Dá para ser índio no Brasil hoje? Tá? Estão lá na tribo, lá muito isolada. Imagina a disputa que dá para a quantidade de índio encarnar e continuar sendo índio lá no meio da Amazônia. Está difícil. Por quê? Porque a gente está reurbanizando os espaços intrafísicos e extrafísicos. É o processo favela-bairro. Tem que transformar. Não dá para deixar o negócio desse jeito. Isso é um negócio importante. Um negócio importante. Eu quero continuar morando igual essa turma aí do negócio dos quilombolas. Eu quero continuar vivendo no quilombo igual meu bisavô. Irmão, vamos para a escola. Entendeu? Então, esse é o grande avanço. Escola é obrigatório. Estamos tentando implantar esse negócio desde a Revolução Francesa. Escola é obrigatório. Só que a gente tem que discutir a escola, porque a escola tem que discutir os temas da evolução, tem que discutir os temas da consciência, tem que ensinar a aprender a aprender. E a escola tem que discutir os temas do curso intermissivo. Quem é você, o que você veio fazer aqui e como que a gente pode te ajudar a você desenvolver essas qualidades e virtudes que você precisa para cumprir a sua programação existencial. Claro que não é essa escola que está aí, mas não dá para a gente... Entende? Porque a comunidade extrafísica do índio vai também deixando de existir. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Não. Meus pais são numa cidadezinha mineira lá chamada Ponte Nova. Ponte Nova, onde eles cresceram, passaram a infância, existe? Não. Se eles voltarem e falar, eu quero voltar para a minha infância, aquela coisa, vai estar lá, Ponte Nova? Claro que não. Por mais que a turma faça força. Não, aqui a gente não vai mudar nada. Nós vamos mandar para trás se for preciso. Eu não quero progresso. Não vai estar igual. Não existe mais. A mesma coisa acontece no extrafísico. Eu quero voltar para a minha Aruanda. Eu quero voltar para o meu Angola. Não sei o quê. Vai estar lá esse lugar? Não vai. E aí essa turma começa a reencarnar dentro das cidades, dentro do mundo civilizado. E aí?
E aí o problema é que ontem eles estavam lutando com TACAP e arco e flecha, e hoje o nego tem bomba nuclear. Aí dá esses malucos aí. A mulher grávida, bomba. Entende? A freira terrorista, que é o que explica essa maluquice desse conflito cultural que a gente vivencia entre esses cultos religiosos fundamentalistas e a civilização moderna. E esse monte de barbárie que a gente vê aí, né? Tem gente cortando escalpo dos outros nas favelas do Rio de Janeiro. O que explica um troço desse? O cara acabou de chegar na cidade. Ele age como se ele estivesse na tribo de canibal. Age como se ele estivesse dentro daquele contexto. E isso é muito importante a gente falar, porque esclarece um monte de gente que às vezes não sabe nem que dessomou e está sofrendo aí de parapsicose pós-dessomática. Porque se você tem um guia cego, o caboclo lá do não sei o quê, e chega um negócio mais sofisticado, uma energia aí de uma consciência mais avançada, o que acontece? O cara fica assustado. E aí fica surtado. Aí um amparador surtado, o que acontece com o médium? Surta junto. Então, para a gente lidar com temas mais avançados, a gente tem que começar a se educar e educar as companhias que estão com a gente. É um negócio muito sério. Para ver se a gente começa a lidar com um amparador ligado ao nosso processo evolutivo mais sério. Que é alguém que vai poder orientar a nossa vida, nossos projetos, nossos caminhos, nossas missões, como que a gente vai otimizar a nossa encarnação. Então, estudar esses temas não é bom só para a gente, não. É bom para todo o nosso grupo, todas as consciências que estão aí ao redor da gente, que são centenas, em alguns casos milhares, dependendo do grau de liderança dentro do seu grupo karma. Por exemplo, quando eu comecei a ter fenômenos mais sérios, assim, na adolescência, o negócio lá dos mineiros, o que saía na catacumba, imagina que meu, sei lá, bisavô era coronel desses que achava que escravo era bicho. Porra, imagina ter que segurar a pressão kármica desse troço. E tu começa a desatar os nós, aí chega um nó desse negócio. A turma cai de porrada em cima de você. Por isso que o trabalho sistêmico, o trabalho da gente se livrar das pressões familiares é muito sério. Por isso que o trabalho da gente ter competência assistencial é muito sério. E a gente tem que entender por que a gente, então, escolheu cada uma dessas missões.